O pastor Adriano dos Santos ministrou uma mensagem com o título A Cena Mudou no dia 22 de dezembro de 2024 no Tabernáculo Branham, localizado em Franca, São Paulo. Leitura: Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Verdades práticas. O papel de Moisés na cena. Moisés foi usado por Deus para tirar Israel do Egito e entregar os 10 mandamentos para a humanidade. Josué 1:8. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué 1:9. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. O último profeta do Antigo Testamento. Após Malaquias, Deus se calaria por 430 anos até a chegada de João Batista. Malaquias foi o último porta-voz do Messias. O nascimento de João Batista é relatado nos Evangelhos, especialmente em Lucas 1:5, 25, 57 e 80. Ele nasceu de Zacarias e Isabel, que eram já idosos e sem filhos. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias que ele teria um filho, que deveria ser chamado de João, e que ele teria um papel importante em preparar o caminho para o Senhor. João Batista começou seu ministério público em torno do ano 26 ou 27 depois de Cristo, quando ele começou a pregar no deserto da Judéia e a batizar pessoas no Rio Jordão, conforme descrito em Mateus 3:1-12 e Lucas 3:1-6. João pregava sobre arrependimento e preparava o povo para a vinda de Jesus Cristo. Esse ministério de João Batista foi fundamental para a introdução de Jesus e a mensagem do Evangelho. A brecha entre as 7 eras da Igreja e os 7 selos. 17 de março de 1963. Parágrafo 126. Note: a lei exigia um parente redentor para redimir uma propriedade perdida. A graça preencheu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tinha de nascer da raça humana. Reverendo William Marion Branham. And then, when the church was inaugurated at the day of Pentecost, when the believers were up there, and there came out a sound like a rushing mighty wind, filled the house where they were sitting, the same Holy Spirit that fell then falls down. E então, quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima. E veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam. O mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Apocalipse 4, primeira parte. 31 de dezembro de 1960. Parágrafo 101. Agora a cena está mudando. João estava olhando para Patmos, e agora ele olha para cima. Por quê? Ele vê algo na terra que, estas eras da igreja, até as 7 eras da igreja, e então depois dele ver as eras da igreja, depois daquilo, após as eras da igreja terem terminado, ele ouviu uma voz. E ele olhou para cima em direção ao céu e ele viu uma porta aberta, e a primeira voz soou como uma trombeta. Correto, a cena mudou de Patmos para o céu. 102. A voz era a mesma voz que andava nos 7 castiçais de ouro, a mesma voz, a voz não muda. Mas, a voz, onde estava ela quando ele a ouviu pela primeira vez? 103. Agora, depois dele lhe ter mostrado todo aquele mistério daqueles 7 castiçais de ouro, segurando as 7 estrelas, usando uma peruca branca, e assim por diante, seus pés semelhantes a latão, e os olhos como fogo, os símbolos, então ele ouviu a mesma voz, o que, falando no céu. E ele olhou para cima e ele viu uma porta aberta. Oh! Uma porta aberta para o céu. Como você entra ali? Através de Cristo Jesus, aquela porta, um caminho, nenhuma outra maneira. Parágrafo 109. Agora, ele. Depois que as eras da igreja terminaram, e tudo estava pronto o cenário do 4º capítulo aqui,
as eras da igreja tinham passado. Ele realmente havia deixado a terra, veja você. Recordem, a voz que falou com ele, detrás dele, nos 7 castiçais de ouro, a obra estava consumada. E agora aquela mesma voz estava falando em cima no céu. O que foi isto? Ele realmente havia redimido seu povo. Seu trabalho terrestre havia terminado, e ele estava na glória, chamando João, suba até aqui. Amém. Isto me dá vontade de gritar na véspera do ano novo. Oh, que coisa! Aí está você. Veja, pronto, suba aqui. Parágrafo 111. Observe o cenário. Oh, enquanto descemos através da noite você obterá mais disso e mais o tempo todo. Não podemos colocar tudo aqui, temos que manter a referência de lugar para lugar. Como esta será uma coisa terrível para aqueles quando a última trombeta soar, e quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado, e nos colocarmos no trono do juízo de Cristo. Lhe será perguntado, por que você não o recebeu? O que você fez com a vida que eu te dei? Lhe pedirão para você dar o motivo. E então? João viveu para ver a vinda do Senhor. Apocalipse 4, primeira parte. 31 de dezembro de 1960. William Marion Branham. 144, mas Jesus não cometeu nenhum engano. Bem aqui em Apocalipse, capítulo 4, Cristo manteve sua palavra. Ele trouxe João em cima no céu e repassou a coisa toda para ele. Glória! Ele viu a pré-estreia. Embora vivesse na terra ele viu aquilo. Ele viu todas as eras da igreja passarem, e a vinda do Senhor, e todo o livro de Apocalipse. Oh, que coisa! Uma pessoa em outro papel. Quem é este Melquisedeque? 21 de fevereiro de 1965. William Marion Branham. Parágrafo 38 parte C. A palavra grega ali, em morfe, quer dizer foi tirada do estágio de um ato, aquela pessoa está mudando sua máscara para representar algum outro personagem. 39 como em na escola recentemente. Eu creio, Rebecca, antes de se graduar, eles tiveram um dos dramas de Shakespeare. E um jovem teve que mudar suas roupas várias vezes, porque fez 2 ou 3 papéis diferentes, porém era a mesma pessoa. Ele saiu, uma vez foi o vilão. E quando apareceu na próxima vez, ele era outro personagem. Apocalipse 10 versículo 1. E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. Apocalipse 10 versículo 2. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra. Apocalipse 10 versículo 3. E clamou em alta voz, como quando um leão ruge, e quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. Apocalipse 10 versículo 4. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo, sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escrevas. Apocalipse 10 versículo 5. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar, e sobre a terra levantou sua mão ao céu. Apocalipse 10 versículo 6. E jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu, e as coisas que nele há, e a terra, e as coisas que nela há, e o mar, e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Apocalipse 10 versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. Apocalipse 10 versículo 8. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente, e disse, vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. Apocalipse 10 versículo 9. E eu fui até o anjo, e lhe disse, dá-me o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como o mel. Apocalipse 10 versículo 10. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo, e o comi, e ele era na minha boca doce como o mel,
e assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10 versículo 11. E ele me disse, tu deves profetizar novamente diante de muitos povos, e nações, e línguas, e reis. A cena mudou, nós somos a família Branham. William Branham trouxe toda a revelação e Deus instruiu que não explicasse a ninguém. O pastor Osmar Rodrigues Costa recebeu de Deus a orientação de pegar o livrinho e reprofetizar para os povos, línguas e nações. Agora, todos os pastores devem transmitir a mesma mensagem sobre a cena final da esposa, incluindo o arrependimento.